como eu comentei, hoje a gente quer fazer uma coisa diferente. Então, mais do que ser uma palestra que fiquemos aqui falando e só compartilhando, o que a gente quer é ter essa troca de ideias, que a gente tenha essa troca de informações. Então, teremos aqui eu, o Adriano e o Gabriel fazendo esse jogralzinho, essa brincadeira aqui, compartilhando hoje o palco para a gente compartilhar essas ideias da nossa visão que é em cima desses eventos críticos. A gente colocou de novo o Dia das Mães, ele é o próximo evento, grande evento crítico, mas não é somente o que move o nosso dia a dia, e para quem trabalha com tecnologia, trabalha com cliente, sabe que isso é o que torna o nosso dia mais divertido, que é o que eu brinco assim. E é para acompanhar a gente nesse dia, nessa conversa aqui, a gente trouxe a Manuela, a Manu, para também falar dessa jornada, né? Todos nós temos uma jornada e os clientes também existem uma jornada, e a Manu tem essa jornada para acompanhar a gente. Então, para trazer uma visão aqui meia lúdica, até tangibilizando e mostrando como que é isso na prática, a gente tem a Manu. Então, a Manu está aqui querendo comprar e precisa comprar o presente do Dia das Mães, né? E ela é exigente como todos os nossos clientes, e os nossos clientes, nós somos exigentes quando nós estamos fazendo alguma compra, algum presente. Então, estamos falando aqui das nossas mães, a gente coloca todo o nosso carinho, que a gente coloca toda a nossa dedicação, a gente quer sempre o melhor e que isso ocorra da melhor forma. Então, a Manu também tem esse nível de exigência altíssima, assim como os nós. Então, o que não funcionar, aquilo que gerar atrito, aquilo que for lento, aquilo que ela não conseguir fazer, gera uma frustração na Manu. E, como eu disse, né, não só de Dia das Mães vive todo o mercado, eventos críticos estão em todos os dias, né, e de diversas fontes e diversas categorias de eventos críticos. A gente tem os eventos críticos comemorativos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Carnaval que acabamos de passar, que é o que movimenta o país, querendo ou não. A gente brinca, né? Brasileiro começa a trabalhar e começa a movimentar realmente o país pós-Carnaval. Os regulatórios também sempre em pauta. Temos agora a alteração do CNPJ, temos a reforma tributária, o SPED fiscal, cenários macroeconômicos também, com o saque do FGTS, recentemente grande movimentação do FGC, quem aí também teve a infelicidade, vou colocar assim, de ter que usufruir desse recurso e ter problemas no acesso, né? Muita gente ficou fora, muita gente teve que ficar ali na filinha, esperando para conseguir até alugar dentro do aplicativo, né? Mudanças cambiais, tarifas, que também é outro tema que está sempre aparecendo aqui. Mega Sena, eu fui um dos felizados, vou falar assim, que foi excluído dos jogos da Mega Sena. Eu fiz todos os meu bolão ali, querendo também acertar ali no prêmio, e eu tive a notícia que todos os jogos que eu tinha feito no dia anterior não foram realizados, né? O dinheiro sim estornados, mas eu também não tive. A chance é que também nenhum dos números que eu fiz foi o vencedor, né? Mas é um ponto que eu tive a oportunidade de ter economia com isso. Mas são eventos que acontecem, que testam os nossos tempos, que testam o dia a dia. Financeiros, 13º salário, como a restituição do imposto de renda, vencimentos de impostos, agora a gente está passando por IPVA, IPTU, isso tudo são altas cargas, são eventos críticos, são eventos assim como o Dia das Mães, que a gente fala, que também movimenta e testa a nossa sanidade algumas vezes no dia a dia. E não para deixar de fora, temos eventos de força maior, que são os ambientais. Quem imaginou que teria pandemia, que de um dia para o outro teríamos todos que ficar em casa e de repente o delivery ser o nosso único recurso de fonte de alimento ou de fonte de qualquer coisa. Então isso testou muito essas empresas, enchentes como a gente teve e desastres naturais são outras coisas que testam e são exemplos de eventos críticos que a gente lida no dia a dia. Então isso aqui é para dizer que Dia das Mães para a gente, ele é um evento crítico, assim como todos estes e outros mais.
até uma implantação de uma nova funcionalidade, de uma nova versão, ele é um evento crítico também. Então, tudo aquilo que tem uma mudança grande, impactante, que influencia no cliente ou no cliente dos nossos clientes, ele é um evento crítico e a gente precisa tratar com a mesma seriedade que a gente vem falando aqui, que eu comentei da Manu. Então, ele é uma jornada, ele também é um processo. Como que a gente gerencia isso e acompanha esse processo? Então, voltando para a Manu, e aí trazendo o Dia das Mães como cenário, a Manu, ela lembrou que ela precisava comprar o presente dos Dias das Mães. Estava ali, faltando 2, 3 dias, e ela lembrou que ela precisava fazer essa compra. Então, ela quer um presente, e ela vai testar, ela vai usar, ela vai entrar em sites, ela vai usar aplicativos, só que ela usa isso e percebe que o sistema é lento, que ele não tem responsabilidade, ele não é tão rápido e tão fluido quanto ela gostaria. Mas ainda assim ela acessa e ela consegue buscar o segundo produto, né, o produto dela. Isso aí está no segundo momento. É o momento de considerar, de escolher qual é o produto, o que ela está escolhendo, o que eu vou buscar ali em cima daquele catálogo que existe. Então ela decide sim comprar, só que o checkout é complicado, ela tem uma negativa da transação de compra, mas ela não tem informação do que aconteceu. O checkout acaba querendo ou não sendo confuso, então ela tem um cupom de desconto, mas ela não consegue aplicar esse cupom de desconto. Então acaba acontecendo coisas que isso vai minando essa jornada que ela está percorrendo. Então, desde ela entrar nesse site, por exemplo, de uma loja, de um varejo ou de um aplicativo, isso vai prejudicando o que a gente fala da experiência, essa jornada dela. No terceiro momento, a gente fala da decisão. Então, sim, eu fiz a compra, consegui encontrar o produto, consegui fazer o pagamento e consegui efetivar o meu carrinho. Agora, ela precisa ter informação de quando vai ser entregue, porque ela tem uma data crítica, eu vou dizer assim, como na nossa linguagem de tecnologia, nós temos um deadline, tem um prazo para isso. Eu não posso dar o presente do Dia das Mães pós-Dia das Mães. Então, ela tem essa preocupação. Mas aqui, nesse momento, o site ele não dá toda a informação que ela precisa, ele não dá o código de rastreio, ela não recebe, ela tenta buscar esse código de rastreio e ver que ele não traz a informação de onde esse pacote está ou qual é o prazo de entrega deste pacote, desse produto que ela comprou. Isso traz sim mais um atrito, traz isso mais uma frustração. No final das contas, o presente chegou atrasado. Então ela chegou no domingo, almoçou com a mãe, deu um abraço para as mães, mas com a mãe e chegou de mãos vazias, né? Mãe, desculpa, a culpa não é minha, eu comprei, mas não chegou. E eu tenho certeza que já aconteceu em algum momento, não no Dia das Mães, mas em algum momento com vocês. Acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com todos vocês. E aí, motivos maiores, pode ser como um desastre, como aconteceu, como hoje, um trânsito maior, mas também é uma questão de aplicação. A gente sabe que são muitas aplicações, muitas integrações, e isso traz complexidade. Mas quando a gente olha para o final das contas do cliente no final, ele não sabe disso, ele não conhece isso. Então ele preocupado, a Manu aqui, né, preocupada em dar o presente para o Dia das Mães, o que aconteceu é a frustração de que eu fiz uma compra, planejando para chegar no dia, no momento certo, não chegou e ela não conseguiu fazer o presente, né, fazer o agrado que ela tanto desejava. Se a gente olhar aqui, friamente, ela conseguiu permear por todas as etapas. Ela escolheu um produto, ela fez a compra, ela recebeu, mas teve a experiência que ela desejava, teve a experiência que ela precisava. Por isso que é uma jornada crítica para a gente. E assim como Dia das Mães, essa jornada acontece em qualquer outro cenário, desde a gente fazer uma compra, naturalmente, e eu não consegui logar no aplicativo. Desde eu querer fazer minha fezinha na Mega Sena para tentar ganhar R$1 milhão, e eu não consegui fazer. Então, isso para a gente é muito importante, e é por isso que a gente quer trazer essa questão de pensar diferente, ter um processo, e é mais uma questão de metodologia e processual do que efetivamente a gente falar de jeitos disruptivos.
É mais a gente garantir que a experiência, se preocupar e colocar de fato o cliente nesse primeiro lugar e olhar com esse viés, que é o que vai garantir de fato o sucesso dos nossos clientes. E aí a gente trouxe, né, como trazer uma jornada de alta performance. Porque essa jornada anterior é uma jornada crítica, mas ela é ruim, ela é cheia de atritos. Ela consegue, a Manu conseguiu fazer o que ela queria, mas não foi do jeito que ela merecia, vou colocar assim. Então, como que a gente eleva isso para uma forma, para um aspecto de alta performance? E aqui eu começo a trazer meus colegas aqui, Adriano e depois o Bert, para a gente começar a fazer essa troca de quais seriam as ferramentas e quais seriam as estratégias que consigamos fazer aquela jornada da Malu, ou da Manu, na verdade, ser de fato de alta performance, ser muito melhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então a gente vê que tem 4 grandes dimensões, né? A primeira dimensão ali é dados e IA. Não dá para fazer mais nada hoje em dia sem pensar em uma boa qualidade, uma boa fonte de dados. Então, a gente precisa pensar em observabilidade dos sistemas, da infraestrutura, de todo o ambiente que a gente está lidando. Não adianta a gente só pensar que lá na frente a gente vai fazer um stress test das aplicações e vai ter tudo resolvido. Isso não funciona mais. A complexidade dos ambientes é tão grande que mesmo para fazer garantir a performance das aplicações, você precisa ter uma boa engenharia de dados para a performance das aplicações. Eu vou mostrar no próximo slide como fazer isso. Engenharia de performance, Adriano. Engenharia de performance, mesma coisa, né? A gente, como eu falei ali, a gente não pode pensar só que um stress test vai resolver a coisa. Hoje em dia a gente pensa no shift left da performance e da qualidade, ou seja, a gente tem que pensar desde o início do desenvolvimento, do pensamento da feature de um sistema até a suporte em produção dos sistemas. Então, pensar numa engenharia de performance, não simplesmente em eventos pontuais, em ações pontuais para garantir a performance de um sistema. Então também a gente vai falar nos próximos slides um pouquinho do que é essa engenharia de performance, como ela funciona. Boa, bom dia pessoal. Eu entro aqui para falar a coisa mais importante, é a modernização. Imagina você fazer todo esse caminho, comprar a Ferrari maravilhosa e a estrada ser de terra. Você não vai aproveitar. Então, para você aproveitar o melhor da Ferrari, você precisa que a sua estrada esteja pavimentada. Ou você garantir que todos os pontos do seu trajeto estejam pavimentados. E é isso que a modernização faz. Ela garante que os sistemas sejam atualizados, se conversando, né, para gerar a experiência que a gente quer gerar para os nossos clientes, uma experiência extraordinária, ausente de falhas, né, e com sistemas integrados, onde você consiga acessar vários sistemas, dar várias informações e fazer as coisas seguirem de um trajeto esperado, né? Além de você fazer a parte da tecnologia, o que mais segura um usuário, um cliente hoje, é a experiência. O poder de compra hoje está muito relacionado em várias coisas, não só no preço ou não só no produto, mas eu consigo comprar isso aqui de uma forma fácil, esse site é bom para eu comprar. Na hora que eu transaciono, eu tenho as informações, então é isso que a gente faz. A gente garante que a estrada seja de fim a fim, toda pavimentada para você andar com essa Ferrari. Um pouco disso, né? Perfeito. E isso traz o arremate final, que olhando para a Manu, é que a gente tem e garanta a experiência, né? Garanta como que a gente preserve e use qualidade ou experiência, né? Eu vou colocar assim, a qualidade dessa experiência como um mecanismo de negócio, como que a gente alavanca o negócio com relação a isso. 2 pontos principais que eu trouxe aqui é tornar o quality engineering, que é a qualidade no nível de excelência, de fato orientado à conversão de produtos, à conversão de negócios, aumentar o valor transacionado. A gente ter a continuous validation, né? Ter validação contínua não mais só no ponto de qualidade, ali pós ou pré
implantação, mas isso também mais à esquerda no início do processo e em produção, para a gente garantir que isso seja retroalimentado. Então, essa é uma outra visão que a gente tem aqui praticado, de fazer testes em produção para que isso seja o reflexo e calibração do processo anterior. E o último ponto também é trazer esse pensamento de zero fricção, né? É o que eu estou comentando aqui da jornada da Manu. Ela conseguiu fazer o que ela precisava, mas cheio de ruídos, cheio de percalços, cheio de atrasos, cheio de falhas ou de pequenas coisas que vão minando a experiência, que no final das contas reflete em menos conversão, que remete a menos reputação. E acho que o ponto de falar mais o que tem o como disso, né? E aí tem um framework que o Adriano vai explicar aqui. Então essa é a forma como a gente acredita na eMetrics, que a gente deve tratar esses eventos críticos, né? Então aqueles eventos todos que o Messias comentou lá no começo. São 4 grandes pilares que a gente entende que a gente tem que tratar. Um pilar é o pilar da visibilidade, outro pilar é o pilar da prevenção, outro da resposta e outro do aprendizado. O que é o pilar da visibilidade, né? A gente colocou uma frase ali: não dá para proteger o que não se enxerga. Por incrível que pareça, muitos dos clientes que a gente visita e conversa, eles não têm nem o calendário de eventos documentado. Então, quais são os eventos críticos que você vai passar? Quando eles vão acontecer? Qual é a preparação que você está fazendo para eles? Então, uma coisa tão básica quanto a gente ter esses eventos documentados. A gente colocar observabilidade para esses eventos, né, para essa infraestrutura, para esses sistemas, para esses processos todos, para garantir que a gente tenha informação sobre esses sistemas. Mapear os serviços críticos e os níveis de serviço que a gente espera. Então, qual é o nível de serviço que você espera para que a Manu tenha uma experiência adequada dentro do fluxo que ela está exercendo? Quantos milissegundos precisa levar para uma página carregar? Quantos milissegundos tem que acontecer cada processo, cada processo crítico dentro daquela jornada do cliente? Qual é a capacidade que eu tenho que ter no ambiente? O autoscaling está funcionando? Não está? Como vai funcionar? Como é que não vai? Quanta capacidade eu preciso ter? Então, isso tudo se materializa em dashboards, ou em monitorações, ou em visões unificadas de saúde do ambiente. Então, essa é o que a gente chama de visibilidade. Essa visibilidade você pode colocar tanto, né, toda a parte de engenharia de dados, como a gente falou, tem a visibilidade da experiência, né, e traz muita informação para a gente fazer o que a gente está chamando da prevenção. A prevenção é o que faz com que a gente resolva antes que o cliente perceba. Então a gente vai fazer shift left de qualidade de performance. A gente não vai fazer o stress test só, ou só o teste de produção depois que a gente... Mas a gente vai puxar tudo que a gente puder para ir para o início da esteira do desenvolvimento, para o início do processo. A gente vai fazer chaos engineering controlado, a gente vai fazer, e com isso tudo, solucionar a causa raiz dos problemas. Então, identifiquei um problema, identifiquei uma causa raiz, o que está acontecendo na jornada, né, que eu estou monitorando, por que está lento, por que não está, porque a experiência não está boa, porque a experiência está boa, eu vou solucionar essas causas raiz. E, principalmente, como disse o Gabriel, trabalhar com essas informações todas para fazer a modernização das aplicações mais modernas, mais eficientes, elas vão entregar experiências melhores para os nossos clientes. E aí você tem um ambiente preparado para eventos. Só que mesmo assim, os ambientes hoje em dia são tão complexos que você não consegue garantir que você endereçou todos os pontos dele, mesmo com as técnicas mais modernas de prevenção. E você precisa estar preparado para caso aconteça alguma coisa. Certo? E por incrível que pareça, muitas vezes a gente não está bem preparado para quando acontece alguma coisa, então a gente vê acontecendo.
né, as coisas acontecendo. Ontem eu fui comprar um ingresso de um show e, né, comentei com o Messias, precisa de qualidade lá para comprar o ingresso do show. Eu não conseguia comprar o ingresso do show no aplicativo mobile. Só conseguia comprar um ingresso, estava lento o aplicativo, não conseguia comprar, eu tentava comprar mais de um, não conseguia. Aí fui na web e consegui comprar lá os 3 ingressos que eu queria, ou seja, isso já tinha passado uma meia hora, ou seja, a transação, a resposta ao incidente lá estava demorando demais para eles conseguirem consertar o defeito e o problema que estava acontecendo. Então, o que é a resposta? Cada minuto de crise tem um preço, ou seja, eu estava quase abandonando a compra. Cheguei a comentar com a família lá, falei assim, pessoal, não tem mais ingresso, não está dando para comprar. Estava desistindo da compra. Então você tem que ter protocolos para cenário de performance. O que é uma crise? Estamos em cenário de crise ou não estamos? As pessoas estão comprando, quais são as métricas de negócio esperadas? Né? Não é só negócio, só métrica de infraestrutura, mas métricas de negócio também associadas à infraestrutura. Qual é o tempo que eu vou escalar esse incidente? Né? Quanto tempo as pessoas têm que responder aquela crise? Quanto tempo eu mobilizo as pessoas? Templates de comunicação, de comunicação da crise. Eu não posso ter nada que não seja comunicado adequadamente para a organização, né, para tratar a crise. E lá em cima, né, eu não falei, não expliquei bem, mas o protocolo por cenário de performance uma vez que eu estou em crise, qual é o protocolo? Para cada cenário de crise, eu tenho que ter os protocolos já pensados antes. Se a compra não está acontecendo no tempo adequado, se o volume de compras não está acontecendo no volume adequado, se a performance do sistema não está no volume adequado, o que eu deveria pensar antes nesses protocolos? E a gente vai ter times coordenados em caso de crise. A gente participou e coordenou um projeto onde um cliente ia lançar uma campanha de marketing no programa do Faustão, alguns meses atrás. E a gente fez todo esse processo de visibilidade, prevenção, resposta. A gente esteve no R1 do cliente. Felizmente, teve o lançamento da campanha no Faustão e a quantidade de incidentes foi 0. A gente não passou por nenhum o volume de transações aumentou drasticamente na aquisição de clientes e passou tranquilo. Mas a gente estava lá preparado junto com o cliente com todo esse processo aqui para caso acontecesse algum incidente. Felizmente não teve incidente nenhum. Mas caso aconteçam os incidentes, você precisa aprender. E esse aprender é fazer o que a gente chama de um pós-mortem blameless institucional. Blameless não é dizer assim, foi o Messias o responsável, né? E a gente precisa culpar o Messias por isso. Não é isso, né? A gente saber fazer o pós-mortem institucional do que aconteceu no incidente, como a gente evita que aquilo aconteça de novo. Aprender e retroalimentar o processo todo para que ele não aconteça de novo. Erro budget é SLO review trimestral. Então, quanto a gente precisa, né, de disponibilidade, fazer com que as métricas que a gente está medindo na observabilidade, elas sejam realmente efetivas. Revisar essas métricas. Fazer os feedbacks entre o pessoal de dev e operações. O pessoal de dev e operações precisa se comunicar de forma constante, e a gente precisa incentivar essa comunicação de dev e operações, é o ciclo DevOps, né? Precisa fazer funcionar. E, como disse o Messias, né, sempre pensando numa forma executiva, numa forma de negócio, índices mensuráveis que a gente mostre para o negócio, né, e trate isso como uma forma de negócio, para ver isso funcionando e propondo projetos, propondo novas melhorias para a organização, para evitar, para fazer com que a gente passe de forma suave por qualquer evento crítico que a gente tenha dentro da organização. Isso cria uma cultura de melhoria contínua. Então a gente tem
monitoração, dashboards unificados, preparação dos eventos, times coordenados e uma cultura de melhoria contínua dentro da organização. Tá? Então é assim que a gente entende que os clientes têm que se preparar para eventos contínuos e tratar eventos críticos e se preparar e atacar eventos críticos que aconteçam nos ambientes deles. Ok? E isso traz um resultado. E aí, o Gabriel conta como seria uma jornada de alta eficiência com uma metodologia. Parece tão simples, né, Messias? Você pega seu aplicativo, você abre, você compra, não é? É simples, não é? Mas aqui, pergunta, quem já tentou comprar alguma coisa, teve problema com o Adriano, show desse de si, provavelmente. Rush. Tá. São milhões de transações acontecendo simultaneamente. É muita coisa acontecendo. E tudo isso que a gente falou se materializa nisso. Na Manu feliz. Entregando para ela, para a mãe dela, o cupom de uma massagem ou de um day spa. Parece simples, né? Mas não é. Todo esse trabalho que a gente faz para que ela consiga ter, no momento certo, a informação certa sobre o produto que ela quer comprar. Que ela encontre. Que não deu 404 na hora. Ou Page Not Found. Alguém já viu Page Not Found aqui? Tá. Depois, que ela consiga escolher qual que ela vai comprar. O que eu vou considerar aqui na minha compra? Qual o pacote mais adequado para minha mãe? Né? Só que, ao mesmo tempo que a Manu está fazendo isso, por exemplo, eu imagino que mais 1 milhão de pessoas estivessem fazendo a mesma coisa. Então, como é que a gente garante que tem canal para todos esses 1 milhão de pessoas fazendo uma coisa simultaneamente, quando o canal normal é para 10 mil pessoas no mesmo momento? E aí ela faz a decisão de compras. Só que aí tem que estar integrado com o cartão de crédito, tem que estar integrado com o sistema da loja, tem que estar tudo isso integrado e azeitado. Se um cara desse engasga, ele não engasga uma vez, ele engasga 1 milhão de vezes por trás. E aí sim a gente consegue gerar essa experiência extraordinária para a Manu, que é um negócio muito simples, né? Basicamente abriu o app, olhou, falou, pô, vou comprar esse, comprou, e aqui, já recebeu o cupomzinho dela para dar um presente para a mãe dela no dia. É muito simples, mas não é. Parece ser simples, né? É. O fluxo bem feito e funcionando é suave, né? É muito tranquilo. Mas é o que o Gabriel está dizendo. Para manter, precisa de metodologia, precisa de processo, precisa de experiência, precisa de inovação para que a gente consiga manter isso. E gerar uma experiência realmente extraordinária para as pessoas, né? Tanto para a Manu quanto para a mãe dela. Exatamente. No final das contas, é isso, né? Isso traz a deixa para a gente falar dos resultados. Então, se a gente olha o Dia das Mães aqui, ou eventos, como a gente colocou os eventos críticos, para o varejo significa mais receita, significa maior giro do estoque, significa reputação, significa mais margem. A formulazinha que a gente traz é uma experiência fluida, traz mais conversão, com menos custo e mais confiança. Isso é a fórmula ou a busca de todas as empresas do varejo. Se eu falo do sistema bancário que está por trás, está possibilitando isso tudo, ele tem mais concessão de crédito, ele consegue oferecer mais produtos, ele reduz a perda de receita, ele tem mais chance de oferecer novas possibilidades, novas vamos dizer assim, opções de crédito para aumentar o volume, ele consegue ter mais volume financeiro transacionado. E para o mercado financeiro, a performance transacional é importante. Olha o exemplo da Adriano. Ontem ele no aplicativo tentando comprar um show, um ingresso para um show, que só possibilitava ele selecionar um ingresso, ele precisava de 3. Ele ficou meia hora tentando fazer isso. Ao ponto de ele falar assim, vou tentar isso no site. Quantas pessoas, e aí a Adriana me mostrou ontem, por isso que eu tenho informação, era o único tipo de ingresso disponível, todos hoje estavam esgotados. Então imagine a quantidade de pessoas que estavam tentando acessar e fazer o mesmo tipo de transação e desistiram, porque não conseguiram comprar. Agora esse pessoal precisa da nossa ajuda para se dimensionar, né? A gente sabe quem é. A gente sabe quem é. Então, o quanto de volume financeiro deixou de ser transacionado, o quanto que foi a confiabilidade e a resiliência agora, que a imagem, a reputação
esse site aqui de compra de ingressos não fica manchado. Então eu tenho um Adriano, como eu posso ter centenas de milhares de pessoas tentando fazer a mesma coisa e saindo com a mesma percepção. Então é importante, sim, os resultados são significativos e a gente precisa, quanto mais manus e mães de manus felizes, mais é o ganho de negócio efetivamente. E a gente trouxe alguns cases. O Adriano tem o primeiro para falar exatamente do primeiro passo, que é de captura dos dados. Esse aqui é um projeto que está em andamento, né, com a gente, é um projeto super interessante, que foi muito além de um simples projeto de capacity planning, né, Thiago? O Thiago está participando ativamente no projeto. O cliente tinha vários problemas, principalmente no Dia das Mães, que é um pico, né, das empresas de telefonia. A gente começou com uma visão desse projeto, de uma visão de engenharia de dados e de aplicação de AI e Machine Learning para fazer um capacity planning completamente diferente do tradicional. A gente começou criando coletores, né, para uma série de métricas de infraestrutura e métricas de negócio, para poder fazer a correlação entre essas métricas de negócio e métricas de infraestrutura, para evitar que nos eventos críticos a gente não tivesse a performance adequada para atender esses eventos críticos. Hoje a gente tem um painel, né, um dashboard, um sistema todo que mostra como está a saúde dos sistemas do cliente em relação à necessidade de capacidade para eventos que podem acontecer, e você pode fazer simulações nesse sistema para eventos que possam acontecer e ver onde você vai estourar a capacidade do ambiente. Você pode pensar, mas é um projeto de capacity planning. Não é um projeto de capacity planning tradicional, é um projeto de engenharia de dados e um projeto de ciência de dados, onde você tem pessoas de engenharia de dados, ciência de dados, pessoas muito boas de infraestrutura, SRE, DevOps, trabalhando todas juntas para garantir que a performance do cliente, que o cliente não tenha problema no ambiente dele em eventos críticos. Isso fez com que ele eliminasse a perda de vendas num evento crítico recente que ele teve, otimização de custos de infraestrutura e essa garantia de performance em datas críticas do cliente. Então esse é um projeto bastante interessante, bastante relevante, que está tendo impactos bastante positivos no cliente. Então é uma forma diferente de você olhar um projeto que poderia ser visto como um projeto tradicional. A gente inverteu a lógica e transformou ele num projeto de dados IA. Que é exatamente o primeiro e o segundo passo do Fernando. Exatamente. Tem um outro case aqui que tem a ver com otimização. É isso aí, cara, mas você sabe que esse case aqui, o cara já tinha feito um pouco do serviço do Adriano, ele já tinha uma ideia, e aí ele já tinha levantado os dados e já tinha visto que ele estava perdendo 1,1% de carrinho. Isso é muito dinheiro. Perder carrinho para um marketplace é uma das coisas que mais dói, porque o cara passou por todo o processo de compra. Ele chegou lá na porta, lá, ele driblou todo mundo, e aí, Messias, ficou para fora. Na cara do lobo. Dói. Porque provavelmente esse cara não vai voltar a comprar com esse carro fixo. A experiência dele é mais ou menos. Ele já tinha feito essa auditoria de dados e tudo mais. E aí ele buscou a gente para quê? Ele falou, cara, com esse problema, a gente entendeu qual era o limite dele, a gente descobriu que o monolito dele, que era o sistema, estava em PHP e não estava com uma arquitetura mais aberta, onde permitiam mais transações simultaneamente. Ou seja, se um cara desse pau, todo mundo para trás sofria também. E aí, rapidamente, a gente usou a nossa abordagem a engineering, né? Que eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? Quando eu olho para o mercado, eu falo, nossa, onde a gente se posiciona melhor? É na velocidade e na qualidade das entregas que a gente consegue fazer. Né? Então, cara, em um mês a gente sentou lá, pegou o código do cara, olhou, falou, entendemos, vamos fazer uma arquitetura mais nova, mais robusta, mais adaptada para trabalhar com multi-cloud, para trabalhar com eventos assíncronos e tudo mais. E com isso a gente conseguiu diminuir de cara 50% de abandono em um dos sistemas. Melhoramos 45% os tempos dele de lentidão
E aí a gente conseguiu de forma muito mais simples dar para ele uma visão sistêmica documentada do sistema dele, que ajudou ele a abrir outras oportunidades e manter o código. Antes ele tinha um cara que era o cara intocável. O cara era intocável dentro da empresa. E só ele tinha o código no código braço. Quando a gente terminou o nosso processo, a gente democratizou tudo que ele tinha para o resto da equipe. E ficou mais fácil dele gerenciar e avançar com os sistemas que ele tinha internamente. Então acho que isso é um conquista para vocês levarem aí na cabeça. E aí, trazendo um último case, mas avançando ainda, aqui já é um cliente que é um sistemas financeiros, né, uma área do país, que tem processo robusto de qualidade, tem processo robusto de monitoração de observabilidade, e ele queria saber como que é na ponta o dia a dia do seu cliente. Então aqui é uma abordagem com muita, vou dizer assim, com muita expertise, com muita metodologia e muito processo, a gente começou a fazer testes de experiência em produção. Então o que a gente aqui estava fazendo? Nós, ali no nosso celular, no nosso computador, a gente abre uma conta, a gente faz transação, a gente faz investimento, a gente solicita um cartão, a gente paga esse cartão, faz compra e monitora toda essa experiência desse cliente. Então aqui, até um pouco do que o Gabriel comentou, imagina a experiência com relação a isso, imagina, vou colocar aqui por baixo porque eu não tenho números exatos, né? Mas vamos imaginar que 10 milhões de clientes estavam sofrendo a possibilidade, vamos colocar assim, existia a possibilidade de ter 302 testes, 302 defeitos em produção na mão no dia a dia de uma instituição financeira. Em 60 dias a gente fez 300, quase 400 testes. A gente ajudou eles a fazer o aumento, né? Isso faz parte do processo de aumentar 17% do volume de transação, do volume de valor, né, de financeiro que eles cuidam e transacionam, e garantir a experiência. Eu coloquei 10 milhões, são 1 milhão, são 4,7 milhões de clientes que estavam ali sendo impactados. Então, nosso objetivo era interceptar algum tipo de atrito, assim como na jornada da Manu, qualquer coisa que pudesse manchar a imagem dessa empresa, desses 4,7 milhões de clientes. Então a gente conseguiu sim encontrar. Então a gente ajuda a aumentar o volume de transação, isso deu mais previsibilidade, a gente acelerou 300%, 287 para ser exato, o número, a velocidade da correção desses defeitos, porque quando a gente identifica isso, a gente sabe o que é, sabe o porquê foi, todas as informações necessárias para que depois o time consiga fazer a modernização, consiga fazer a correção disso. Então é outro tipo de abordagem que a gente está aqui garantindo e buscando ter a eficiência, ter a excelência naquela jornada, assim como da Manu. Agora, você sabe o que eu acho interessante, Francisco? Que a gente contou 3 casos diferentes, né? Mas todos eles podem se colar. Sim. Que é a jornada da Manu. Exatamente. Então, assim, a mensagem principal é que nós, da Imetrics, a gente consegue entrar no cliente e apresentar para ele como a gente ajuda ele na jornada inteira. E dentro desses processos ele pode escolher ou entender aonde a gente pode entender melhor no começo, né? E aí desdobrando para outras estratégias, né? É muito legal isso que a gente contou. Porque no final das contas a gente não está vendendo nenhum serviço de tecnologia, a gente está vendendo experiência, mais vendas e outras coisas mais legais. O que a gente está buscando aqui é que a mãe da Manu fique feliz e que a Manu fique feliz. É isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando reduzir a conta da tecnologia. Eu estou querendo que a empresa converta mais, que a empresa tenha mais rentabilidade. É isso que a gente está falando aqui.